Paz, meus queridos, bom dia, seja bem-vindo ao nosso devocional. Este momento em que meditamos na palavra do Senhor, e eu tenho certeza que hoje Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Você que está sofrendo com traumas do passado, com perdas do passado, com críticas do passado, com feridas do passado, Deus está te dizendo: supere as perdas do passado e se prepare para viver uma manifestação sobrenatural do novo que eu tenho para colocar em tua vida. Amados, nós podemos pegar o livro de Ruth como base, tudo que ela passou junto com a sua sogra, e nós podemos ver aqui no versículo 8, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Nós vemos aqui que elas choraram, e então Orfa se vai para a casa das suas famílias. Porém, disse Ruth: não me instes para que te deixe me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Durante o tempo de Juízes, uma grande seca assolou aquela cidade de Belém de Judá. Muitas famílias da tribo de Efraim tiveram que se mudar daquela cidade, daquela região, para fugir daquele sofrimento. Muitas foram parar na terra de Moabe, e uma delas foi a família de Elimeleque. Casado com Noemi, eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Em Moabe, estes 2 se casaram, um com Orfa e outro com Ruth, mulheres moabitas. Elimeleque morreu, e logo depois morreram os seus 2 filhos, Malom e Quilion também. Aqui nós vemos que Noemi havia fugido do sofrimento lá da sua cidade natal, mas o sofrimento acompanhou Noemi, que naquele instante ela se viu tão desesperada porque tinha que cuidar das suas 2 noras viúvas, Ruth e Orfa. Tinham uma história muito triste, marcada por sonhos desfeitos, de lágrimas, de perdas, de luto, de dor e de frustração. As 2 foram visitadas por tamanha dor que elas estavam amarguradas. As 2 receberam duros golpes da vida. Tanto Ruth quanto Orfa foram completamente destruídas por dentro. Ambas estavam amarguradas, entristecidas. Em suas memórias só tinha mais lembranças amargas, nada que lhe trouxesse um sorriso no rosto. E então Orfa decide voltar, e despedida da sua sogra, da sua cunhada, ela voltou para o seu povo. Mas Ruth decidiu ficar com a sua sogra. Queria continuar vivendo perto da sogra, já que elas tinham se tornado muito amigas. E a vida de Ruth, ela é para nós
para aqueles que também tiveram muitas perdas, sofrimento, luta e dor. Ela é uma mensagem de esperança para aquela pessoa que se encontra desmotivada, sem sequer ter uma luz no fim do túnel. Mas essa mensagem, a vida dela, a transformação que Deus fez na vida dela, é exatamente para aquele que também se encontra numa situação onde aparentemente não há mais solução. É um momento de alegria para quem sofreu uma grande perda, um refrigério para quem está travando uma dura batalha na sua vida, um renovo para aquele que reconhece que já não tem mais força para continuar lutando sozinho ou reverter uma situação em sua vida. A volta de Noemi para Belém representa para essas duas uma oportunidade de mudança, de recomeço, de um agir sobrenatural de Deus. Era a oportunidade delas esquecer o passado e apostar que no futuro ainda tinha alegria para elas. Veja que Noemi diz que vai seguir em frente e oferece às duas a oportunidade de voltar atrás. Uma das duas noras opta para regressar para casa, ao seu passado, para o seu povo. O nome dela é Orfa, que significa a que volta as costas. Ela representa todas aquelas pessoas que voltam ao passado para resolver os seus problemas. Ela representa aquelas pessoas que ficam remoendo mágoas, dores, sofrimentos e ficam lá, presas no passado. Agora Ruth não. Ruth é aquela que opta pela fidelidade à sua sogra e o nome dela significa fiel, amiga. Uma opta pelo passado, a outra opta pelo futuro. E assim é o povo hoje em dia. Uns ficam sofrendo, remoendo no passado. Outros sabem que em Jesus são nova criatura e olham para frente, para o futuro, para o foco, lutam e vão adiante. As lições que nós aprendemos com essas duas noras de Noemi têm muita relevância para a nossa vida, pois nós somos pessoas com história. Todos nós temos um passado e nós precisamos decidir o que fazer com o nosso passado. Hoje nós somos o que o passado fez em nós e como nós conseguimos ou não superar todos esses acidentes de percurso que surgiram, que aconteceram em nossa vida ao longo da nossa caminhada. O futuro que nós desejamos é determinado pela maneira como nós enfrentamos nosso passado e o nosso presente. Que decisões tomamos hoje? Que resultados eu quero atingir? A vida de Ruth ensina que a amargura é um dos capítulos da vida. Em algum momento todos nós vamos passar. Às vezes a nossa alegria se transforma em tristeza repentinamente. A Escritura Sagrada, porém, ela nos diz: porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade, nos diz o livro de Eclesiastes. Também podemos ver em Efésios que nos diz: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Fica firme no Senhor. Devemos encarar os dias maus, os dias de sofrimento, de lutas, de perdas com firmeza de um adulto e não com a inocência de uma criança. Amados, enfrentar os dias de sofrimento confiantes em Deus,
Pois assim como o sol brilha por cima das tempestades, Deus continua soberano apesar do nosso sofrimento, e ali na frente Ele tem algo novo. Diz a Escritura Sagrada que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Levantarei os meus olhos para os montes, diz a palavra. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Lembre-se, Deus é maior que a sua enfermidade, Deus é maior e mais poderoso do que a morte, Deus é maior e mais poderoso do que qualquer problema, qualquer perda ou qualquer luta que você estiver enfrentando hoje. Amados, se nós ficarmos remoendo, lembrando nossas mágoas, nossas revoltas, nossas tristezas, nossos erros, nossas dores, nossas lágrimas, nós não daremos oportunidades para o Senhor agir em nossa vida. Nós não cresceremos, não seremos abençoados e veremos outras pessoas avançando a 1000 e nós ali, estagnados, paralisados pelas lembranças e dores do passado que há muito tempo já deviam estar anuladas. Aleluia! Aqui, meus amados, abra o livro de Ruth e veja que a vida de Ruth ensina que por mais que sejam escuros os dias, por mais que seja profunda a dor, o último capítulo das nossas histórias nos guarda uma imensa alegria, um consolo sobre toda a dor. Resgate. Aqui a palavra de ordem era resgate. E resgate é uma ordem da lei que dava ao membro da família, mesmo que distante, o direito de resgatar, pagar, o direito de posse pelas terras e até de casar-se com a viúva de um parente, caso este não tivesse filhos para manter a descendência. Resgatar as terras de Elimeleque significava também prover sustento e dividir a herança com Ruth. Amados, aqui nós vemos que Deus preparou um resgatador para Ruth, um homem rico, amoroso, e o seu nome era Boaz. Assim, o que Boaz fez por Ruth, ele fez o que ela não poderia fazer por si mesma. Assim, de igual modo, Deus fez e continua fazendo por nós tudo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Não podemos viver, por isso Ele nos trouxe a vida. Não podemos nos salvar, por isso Ele nos salva. Ele enviou Jesus, o nosso Salvador. Não podemos permanecer, por isso Ele que nos sustém. Amados, diz a Sagrada Escritura: a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Amados, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele demonstrou este amor nos resgatando, devolvendo esse relacionamento com Ele através de Jesus lá na cruz. Lembre-se, Deus fez por você aquilo que você não pode e nunca poderia fazer por si mesmo. Sob as asas de Deus, desfrutamos de renovação. Nós vemos que o capítulo 1 aqui, ele termina com a declaração de Noemi: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? É interessante aqui observar que muitas vezes nós focamos tanto nos nossos problemas, nas angústias, nas perdas, nas dores, que não conseguimos perceber o agir de Deus na nossa história. Muitas vezes Deus já está trabalhando,
Deus já está dando sinais e nós estamos focados somente na nossa dor, remoendo nossa dor e não vemos. Assim foi com Noemi. Tão angustiada com as suas dificuldades, tão amargurada da vida, que ela não consegue perceber que Deus já põe um fim naquela fome em Belém e dispôs ela a voltar para aquele lugar, e que também lhe deu uma filha para acompanhá-la, e preservou um parente do seu marido bem próximo para resgatar Ruth e dar continuidade à família de Noemi. Tantas coisas estavam acontecendo, mas naquele momento ela estava só focada na dor. E isso acontece conosco. Meu irmão, minha irmã, você precisa ver o agir de Deus na tua vida. O retorno de Ruth ao final de um dia de trabalho, aqui nós vemos, trazendo surpreendentemente uma quantidade significativa de cereal. E também trouxe uma parte que sobrou da refeição oferecida por Boaz a Ruth. Fez, enfim, que Noemi percebesse o agir de Deus em sua vida. E nós podemos ver que ela menciona que este foi o primeiro evento feliz para encantar Noemi, desde todo aquele sofrimento. Então descobriu-se um resgatador. Alguém para mudar a história. Alguém que poderia dar continuidade à sua família. E ali nós vemos Ruth trabalha até tarde. E ela volta para Noemi e lhe dá as sobras do almoço e todos os grãos que ela juntou. E ela conta o que aconteceu com Boaz. E então Noemi desperta e consegue enxergar a soberania de Deus. E então ela diz: bendito seja Ele no Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Amados, eu acho que a bondade que ela se refere é a bondade de Deus. A bondade do Senhor que nunca falha, que é eterna. Deus tinha começado a mostrar a bondade para com os vivos e os mortos. Foi o Senhor que parou aquela fome lá. Foi o Senhor que vinculou Ruth a Noemi em amor. Foi o Senhor que preservou Boaz para Ruth. A luz do amor de Deus finalmente rompeu brilhante e suficiente para que Noemi pudesse enxergar. Ah, o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom para todos os que se refugiam debaixo das suas asas. Por isso, vamos cair em nossos rostos, curvar-nos diante do Senhor, confessar a nossa indignidade, buscar refúgio sob as suas asas e nos maravilhar com a sua poderosa graça. Só Ele tem para nos dar. Só Ele pode nos resgatar. Segurança, refrigério, quietude, auxílio, descanso, esperança. Essas são as palavras associadas com as asas de Deus. Jamais devemos nos esquecer que em todas as experiências, por mais amargas que elas sejam, por mais destroçantes que sejam as experiências que os filhos de Deus enfrentam, Deus tem algo traçado, algo além, algo para a sua glória, porque em tudo Deus tem um propósito. E se nós acreditarmos nisso e nos lembrarmos disso, então nós veremos o revelar da graça de Deus em nossas vidas. Aleluia! Isso é maravilhoso. Isso é tão gratificante saber que em todo tempo Deus está trabalhando, Deus está revelando o seu poder, o seu amor e a sua graça.
sobre as nossas vidas. Nós é que muitas vezes não enxergamos. Ficamos tão presos em dores, em perdas do passado e não conseguimos vislumbrar o que Deus tem preparado para o nosso amanhã, para o nosso futuro. Queridos, Deus escolhe nossas provações. Nós escolhemos como vamos reagir diante delas. As provações da vida, por mais duras que elas sejam, elas não servem para nos destruir, para nos castigar, mas para nos mostrar um caminho ainda mais excelente que o Senhor preparou. Não é por ódio que o ourives introduz o ouro no fogo, mas sim para torná-lo mais puro, mais valioso. Através das provações, Deus faz crescer as nossas almas, a nossa espiritualidade. A melhor maneira de nós passar pelos momentos de sofrimento da vida é com confiança, crendo realmente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, se você está passando agora por um momento difícil nos seus relacionamentos, na família, no trabalho, na vida espiritual, se uma amizade se rompeu, se você perdeu alguém, confie em Deus. Deixe Deus ser o teu consolador. Deixe Deus ser a tua resposta, o seu Deus, o seu ajudador. Aleluia! Busque na palavra do Senhor a resposta. Muitos já tiveram momentos turbulentos, mas em todo o tempo Deus estava provendo transformação, provisão, prosperidade, restituição, alegria. Mas nós precisamos estar atentos para enxergar. Você quer ver um grande exemplo de que seguir em frente e viver os propósitos de Deus é a melhor coisa para a sua vida? Então, abra o livro de Ruth. Leia esse livro. Leia, que são só algumas páginas, e você verá Deus falar profundamente ao teu coração. As escamas cairão e você passará a enxergar o quanto Deus é perfeito, o quanto Deus é maravilhoso e quanto Ele trabalha o tempo todo em nosso favor. Ele trabalhou aqui, Ele trabalhou em todos os tempos, em todas as gerações, e Ele continua trabalhando hoje, porque Deus não mudou e jamais mudará. Nesse dia, motive-se para o novo, motive-se para aquilo que Deus tem preparado de melhor para a sua vida e tome posse em nome de Jesus pela transformação, pela nova vida, pelo novo emprego, pela restituição, pela transformação da sua família que Deus tem preparado para você, em nome de Jesus. Amém?